Vamos lá, entre esses intercâmbios conectivos que trata as questões acadêmicas, os caros colegas que pesquisam nos campos analíticos, né, entre a performance, ok? Lembramos de Roma, Grécia, os campos de invisibilidade, algo invisível, e traz a história de alguns cunhos que relacionam os golpes de poderes e pontos importantes ligados à Grécia, o belo, o útil, o desqualificado, entre pontos importantes, entre a exegética ou a osigética. A osigética é o oxigênio que vai trazer uma exegética e uma própria exegética vai trazer uma homilética. E a homilética vai conceituar os campos importantes. Parece que nós queremos comprar um supermercado de letras entre os leiteiros ou lendários, como aquela senhora, uma doutora, falando sobre Emília Ferreiro, ou Magna Soares. Nós colocamos algo importante. É lógico, as distinções relacionadas aos poderes ligados ao movimento, e próprio movimento vai colocar origens nostálgicas que relacionam, ou seja, em memória, questões que possam relevar campos de tristeza ou infelicidade ou felicidade. Há uma consciência, aonde há uma consciência, há uns termos que nós temos que analisar. Entre aonde nós temos que analisar, ocorre paradoxos. Entre o paradoxo há um campo determinante histórico entre as esferas que nós podemos ver a cada dia, entre as intencionalidades diárias e as concepções. Quais são as maneiras que nós temos que buscar entre os canais digitais? Ou seja, entre as divisões do tempo e os tempos fragmentados e as fragmentações que ocorrem entre o tempo totalizado que nós temos, ocupado, 24 horas, 12 horas, tempo construído, reconstruído, nos traz uma evolução muito grande, ligado nessa conexão entre a construção e a reconstrução do ou no sujeito, símbolos que possam haver uma destreza e uma aptidão, embora a aptidão geral são denominados alguns autores. Quando eu falo aptidão geral, coloco uma concepção muito exagerada, embora a concepção geral podemos ter, mas entre as extremidades, a divisão do tempo, temos que ter uma administração ligada à própria ciência, de enxergarmos o que devemos acertar. Enxergar é obter uma visão. Enxergar é analisar algo que eu não estou vendo. Enxergar é ter um campo periódico de dados que nós podemos ver entre as maneiras conceptivas que relacionam teorias, entre o empirismo, que vai relacionar um casamento com o positivismo, que o próprio empirismo vai relacionar com comportamentalismo, que o próprio foco teórico ligado ao campo interno vai enfatizar o cognitivismo e os campos intelectualistas. São algumas teorias que trazem, tradicionalista que vai trazer, ou seja, na espada, ou seja, na pedrada, são teorias que nos traz ditaduras que relacionam. Mas entre essas misturas epistêmicas que relacionam entre o boxe, o kickbox, o karatê, as artes marciais, há um cenário econômico. Isso aí é um campo lógico, e em campos de logos e de existências relacionados ao marketing. Os campos populosos e adiposos, entre o tecido adiposo, entre a gordura e os nossos viveres a cada dia. É lógico que cada um dos campos hermenêuticos, ou seja, fenomenais, vai colocar panelas, né, em vapores, fumaças, que vão subir e vão descer. São conhecimentos ascendentes e descendentes, que vai haver uma gravidade entre o corpo e a nossa própria linguagem. Então, quando falamos sobre educação física,
entre o campo abordado, a bela, a Cinderela, ou seja, entre a Jusietas, as Romietas, todo respeito às romanas, que foi também na época dos dilúvios do próprio Pilatos, que restaurou Colossos, e o próprio Pilatos, que nos traz estruturas relacionadas à manutenção esquelética. Se nós lembrarmos a história de José Pilatos, que eles trouxeram campos de enigmas relacionados ao alongamento dinâmico e o alongamento estático, entre determinadas crenças, que vai haver uma crença, que é uma ação, que vai, devido aos fins, a obter uma afinidade expressiva. O que são parâmetros? Parâmetros é educação, parâmetros é cultura, parâmetros é o que nos traz entre conchegues ou parentes. O que vai haver os campos equivalentes. Vamos lá, quando falamos de ciências humanas, falamos de ciências econômicas. Quando falamos de ciências econômicas, falamos de o quê? De uma entrada e saída, saída e entrada. Todo dia eu falo nos campos verbalísticos diferentemente, um campo referencial entre a teoria e a prática. Pois bem, entre as maneiras, as dimensões, constituições higienistas, ok? E militaristas, pedagogistas, e eles teorias que nos traz condicionamentos que possam relacionar a fatos. Fatos são fatos, é lógico, mas há fatos internos que nos traz memórias existenciais que possam colocar traumas, fóbicos. Lembra que eu coloquei ali? Educação física dos conteúdos fóbicos didáticos. Os conteúdos fóbicos, que a maioria das vezes em palestras nós não deixamos de falar, mas são fóbicos. Não deixamos de criticar, mas são fóbicos. Não deixamos de ver, lembrar, mas são fóbicos. E a década de 90 e 80 são pontos importantes entre os campos cruciais relacionado entre essa linha 10. Você vai descarregando a pipa, vai descarregando essas teorias e vai havendo outras teorias adaptativas que você vai, consequentemente, colocando outras entre manivelas, ou seja, entre ventos, tempestades, naufrágios que ocorrem diariamente, somente pelas nossas imperfeições diárias. Aonde há um diário de um detento, há um diário de um professor, aonde há um diário de um tipo de estuprador que as pessoas falam, um diário de um molestador que eles falam, há um diário histórico de valores axiológicos, atas de poderes que possam trazer para nós algo que venha dominar esperança. E aonde há esperança, há uma educação. Aonde há esperança, há uma saúde. O que é conceito de saúde? É o bem-estar físico, mental e espiritual. Nos traz denominações axiológicas entre sintomas, significados, símbolos, entre estratos e traçados laços entre a conexão entre o corpo e a mente. O corpo e a mente, essa conexão duelista entre Platão e entre Aristóteles e Sócrates, Hipócrates, nos campos da medicina compulsiva, que relaciona, ou seja, muita compulsão, muito livro, nos traz destaques ligados ao próprio escândalo ou um controle motor, o próprio escândalo ou uma pedagogia esquelética exposta perante nós, entre fatalidades e fraturas expostas diante do nosso cérebro e pancadas lesivas, leucinas, leucivas, usar os termos leusemas, né? Edemas, usar esses termos, ok? Então são fatos importantes. Quando eu falo esse termo, eu quero dizer o termo que vai constituir uma regeneração cerebral, a massa encefálica. Lesões excessivas, claro que os processos que ocorrem adiposos, né? Sarcoplasmáticos, né? Os deslizamentos que ocorrem entre a regeneração. Vamos pegar essa visão ótica, ligado também aos campos de reestruturação e os processos biomecânicos que relacionam as concepções e as correntes pedagógicas dos conteúdos críticos e acríticos, pós ou pré-críticos, ligado à Idade Média, Idade Medieval, ou seja, Idade Evolutiva, e é uma concepção de pensar, sentir e agir nos campos inteligíveis corporais.
Essa concepção que vai nos relacionar entre o